Tá. Só por gentileza, Andrei e Christopher, só desativem o áudio, por favor, só para não prejudicar a gravação. Ok, então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar, então, a defesa final do projeto de final de curso do aluno Gabriel Canciademi, do curso de Engenharia Aeroespacial. Então, o Gabriel desenvolveu o projeto conceitual de uma sonda estratosférica reutilizável, utilizando o MBSE para estudo de modelos climáticos e de ventos ondulatórios na atmosfera. E foi orientado por mim, professor Eduardo Bigger, e hoje temos na banca o professor Andrei Piccinini Legge, do DELC, aqui da UFSM, e o professor Christopher Cerqueira, do ITA. Então, Gabriel, você tem até 30 minutos para sua apresentação. A palavra está contigo. Ok, então bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos professores, a presença da banca. Como o professor Eduardo falou, então agora eu vou falar um pouco sobre o meu projeto final de curso intitulado Projeto Conceitual de uma Sonda Estratosférica Reutilizável, utilizando o MBSE para estudos de modelos climáticos e de eventos ondulatórios na atmosfera. Bom, então aqui tem a estrutura da apresentação, né? Eu vou falar um pouquinho da parte da introdução, um pouco da fundamentação teórica, apresentar um resumo do que foi a revisão bibliográfica realizada, apresentar a parte de projeto conceitual, a descrição do conceito final proposto, os budgets e análises realizados, os resultados, conclusões e, por fim, as referências. Então, inicialmente falando da motivação para esse projeto. A principal motivação foi um problema trazido pelo professor Valentim Mageston, pesquisador do INPE, um problema o qual está relacionado ao estudo da atmosfera, estudo de fenômenos atmosféricos, e esse foi o principal problema atacado nesse trabalho. E em cima desse problema, além do problema em si, a gente traz toda a importância dos estudos atmosféricos, né? Na parte de meteorologia e previsão do tempo. E além disso, a parte da utilização do MBSS deu por conta da ampla utilização, né, e dessa tendência que a gente tem na parte da engenharia de sistemas, da utilização desse método. Além da interdisciplinaridade que o projeto apresenta, no meu entendimento, como um dos critérios para um projeto de conclusão de curso, né. Então, falando dos objetivos do trabalho. O principal objetivo, como o próprio título indica, é realizar o projeto conceitual de uma sonda estratosférica utilizando a engenharia de sistemas baseada em modelos. E em cima deste objetivo, a gente pode separar a proposta da coleta de dados por si, para comparação e validação de modelos de temperatura e ventos nas camadas superiores da atmosfera, e, além disso, a parte do MBSE. Então, utilizando esse método, poder exemplificar a utilidade dele em projetos complexos, né, de sistemas complexos. A metodologia utilizada, então, foi a abordagem de engenharia de sistemas, né, trabalhando com a questão da interação ao longo de todo o projeto, com a utilização do modelo V e com a utilização do software Capella, utilizando o método Arcade. Então, a partir da utilização do Capella, o projeto, digamos assim, que o Capella acabou sendo a principal força motriz do trabalho, a partir de que, saindo do Capella, o trabalho foi, assim, documentar as decisões de projeto, mas o controle foi todo feito em cima do software Capella. Então, falando rapidamente da fundamentação teórica, eu destaco aqui alguns pontos apenas que eu acho importante serem citados. Então, falando da sonda estratosférica, né, o projeto a ser desenvolvido. Uma sonda estratosférica, ela basicamente vai ter alguns subsistemas, né, que vão dar suporte a uma carga útil, que aí vai variar de acordo com a aplicação desse projeto, né, onde a gente vai ter, além dos subsistemas da parte eletrônica, a gente vai ter paralelo a isso a parte de ascensão e
e reutilização, né, de uma sonda na forma do balão e do paraquedas, normalmente utilizado para essas aplicações de estudos de atmosféricos, coleta de dados, e em cima disso que foi desenvolvido a proposta do trabalho. O método Arcadia, né, o método utilizado no trabalho, ele basicamente, o principal ponto a ser destacado que são as etapas, né, que o método apresenta na parte de análise operacional, a análise funcional, análise lógica e análise física, de maneira que cada uma dessas etapas cada uma destas etapas vai apresentando um maior nível de detalhes, né, e assim o projeto vai tomando forma, de maneira que a gente consiga usufruir de todos esses benefícios que o método traz na forma de rastreabilidade e de maneira que todas as iterações feitas ao longo do desenvolvimento do projeto pudessem ser facilmente compreendidas, né, por meio dos modelos desenvolvidos. E para fechar a parte de fundamentação teórica, acho importante abordar um pouquinho a questão desses modelos de vento e temperatura a serem abordados, né, na principal aplicação. Então, a principal proposta se trata dessa parte dos dados de temperatura e direção e intensidade do vento, de maneira que esses dados eles são calculados e a gente consegue traçar perfis, né, de vento e temperatura, como apresentado. Aqui um exemplo, né, só para a gente ter uma ideia de como é esse perfil, né, ao longo da altitude a gente tem essa variação dos dados, e a proposta é justamente que a gente tenha essa coleta de dados para, juntamente com esses dados calculados, a gente possa validar, né, esses modelos. Então a gente tem as grandezas de temperatura e direção do vento que entram nesses cálculos. Com a coleta dos dados a gente consegue validar. E esses dados eles podem ser utilizados no estudo de aspectos meteorológicos e de fenômenos ondulatórios. Indiretamente, esses dados de vento e temperatura eles contribuem para a parte de estudos de fenômenos ondulatórios, mas é preciso destacar que esse estudo ele é otimizado com a utilização de câmeras e sensores ópticos. Então, essa aplicação poderia ser expandida com uma ênfase na parte de fenômenos ondulatórios. Então, a parte de revisão bibliográfica, eu apresento aqui as principais referências utilizadas no trabalho. Destaco as referências de Silva, Lopes e Barrosa e Souza, 2022 também, pois esses dois trabalhos tiveram uma aplicação parecida e eles foram muito úteis na definição de componentes que eu vou abordar um pouquinho mais para frente. Mas essas foram algumas das referências. De maneira geral, a revisão bibliográfica realizada ela apresentou muito material em termos dessa parte do sistema sonda e dos subsistemas, dos componentes utilizados, das aplicações. A parte de estudos atmosféricos também consegui bastante material. A parte de MBSE também apresentou bastante material, no entanto, a aplicação se distanciava um pouco do que eu estava procurando abordar. Mas também é importante citar, nesse momento da revisão bibliográfica, esse papel do MBSE que também teve presente nos materiais encontrados. Então, falando da parte agora do projeto conceitual, né, mais direcionado ao Capella, né, e eu procurei estabelecer isso até de maneira cronológica, como foi feito no trabalho, né, então eu comecei com o projeto no Capella para depois partir para a documentação, que fluiu de maneira bastante natural, eu vou abordar isso mais para frente também. Mas então, falando da análise operacional, nessa etapa, o objetivo foi definir os stakeholders envolvidos, as suas capacidades operacionais. É preciso destacar aqui nessa seção de projeto conceitual também que os modelos eles estão todos disponibilizados no documento, né, no arquivo
PDF. No entanto, aqui na apresentação eu vou abordar especialmente os modelos finais de cada etapa, por questão de tempo e visualização também. Então, na parte de análise operacional, como eu estava falando, foram definidos os stakeholders e suas capacidades operacionais. Em cima disso, foi possível estabelecer o papel que cada um teria e a maneira como eles iriam interagir entre si, e foram definidos como os principais stakeholders do projeto desenvolvido: a UFSM, a FAB, o INPE e a estação terrena, né, que estaria presente ali na operação da coleta de dados, e o professor Valentim, né, como pesquisador do INPE também, especialmente na parte ali, como capacidade na parte de validação, né, destes resultados para o grupo de pesquisa. Então, de maneira geral, a UFSM ela estaria responsável pela parte de fornecimento do projeto, pela parte operacional do lançamento e logística do sistema. A FAB estaria atrelada a questões de segurança do espaço aéreo, do espaço de lançamento, então teria uma autorização da FAB, essa parte de certificação de segurança. A estação terrena, como mencionei, ela estaria atrelada diretamente à operação do sistema na coleta de dados, né? E o INPE, nas etapas iniciais, na forma do professor Valentim, em disponibilizar as demandas, as necessidades e também, ao final do processo, validar esses resultados e fornecer um feedback para o UFSM para ocorrer essa iteração e otimização do projeto, futuras expansões de aplicações, enfim, para dar seguimento ao processo. Na parte de análise funcional, esse é o modelo final. Eu não sei se eu esqueci de mencionar, esse é o modelo final da etapa operacional, como eu falei. Então, aqui a gente tem a parte da análise funcional, onde a gente acaba detalhando um pouco mais as funções de cada um dos stakeholders, e a gente, pela primeira vez, tem na nossa análise o sistema, de maneira com uma análise de caixa preta, onde a gente não vai detalhar ainda, onde não é detalhado ainda as capacidades do sistema em alto nível de detalhe, mas a gente já pode observar as interações do sistema com os stakeholders, né? Então, o que vale destacar aqui nessa etapa, que além do maior detalhamento, né, natural da metodologia Arcadia, o que vale destacar aqui também é a interação do sistema com a estação terrena e com a UFSM nas questões logísticas de posicionamento, ativação do sistema, recuperação do sistema. Para a parte... perdão. Com essas duas etapas e com algumas iterações realizadas com o stakeholder, o professor Valentim, foi possível definir alguns requisitos de stakeholders e sistema, né? Então, inicialmente, que a gente tem a parte de stakeholders. Então, os requisitos de capacidade de coleta de dados atmosféricos para suporte na decisão de projeto, capacidade de disponibilização desses dados, a garantia da compatibilidade dos dados coletados com a necessidade das pesquisas em andamento do INPE, né? Então, a utilidade desses dados. Aí, estes três primeiros referente ao INPE, a UFSM, como eu falei, se responsabilizando na capacidade de operação, né, e de oferecer o sistema, operar o sistema. E é preciso destacar aqui também um ponto que ainda não foi citado, que é muito importante no projeto, a procura pela capacidade de cruzar esses dados com dados de satélite, porque seria mais uma fonte na qual a gente poderia trabalhar essa questão da validação dos modelos, com satélites que ofereçam esse tipo de informação. E a FAB, como eu mencionei, requisitos atrelados especialmente à questão da segurança. Os requisitos de sistema, então, apresentados aqui após a análise funcional. O sistema ele deve operar uma altitude entre 40 km e 50 km. A coleta de dados, o sistema deve coletar dados de velocidade e direção do vento durante o voo,
bem como dados de temperatura, e ele deve ser capaz de armazenar os dados e transmitir estes dados. O tempo de operação é de aproximadamente 2 horas, e o sistema deve ser, como eu falei, lançado em períodos e locais que possibilitem intersecção com a trajetória de satélites, para que seja possível otimizar estes dados coletados. E ele deve ser capaz de ser reutilizado após a missão. Então aqui é apresentado um CONOPS da missão, né, com o sistema apresentado, as camadas da atmosfera, né, então o sistema ele vai subir, até a altitude de desejo, de interesse, melhor dizendo, com a coleta de dados ocorrendo a todo momento, e a recuperação do sistema ocorre para a reutilização do mesmo, e os dados são transmitidos à estação terrena para o INPE e o UFSM. A máquina de estado do sistema também é apresentada aqui. Basicamente, existem os estados operacional e não operacional em solo e em voo. Então, aqui são apresentados todos os triggers para cada um destes estados, e as falhas, né, onde a gente tem a possibilidade de uma falha em voo ou uma falha em solo. E estes aspectos de requisitos CONOPS e máquina de estados se referem a uma depois da etapa operacional e funcional, digamos assim, uma compreensão do projeto, né? A partir dessas etapas, a gente agora consegue entrar na etapa de arquitetura lógica, onde a gente consegue detalhar mais o sistema e tratar do sistema ainda presente na nossa análise, não mais como uma caixa preta, mas agora sim, de fato, detalhando essa análise e, e dividindo os subsistemas presentes na sonda, né? Então, no caso, aqui é apresentado o modelo final. A visualização ela começa a ficar talvez um pouco mais complicada, mas o importante aqui, o principal ponto é destacar que a gente tem ainda a interação ali com os stakeholders, mas o principal ponto é a presença dos subsistemas, como eu falei. Então a gente tem o subsistema de potência, o subsistema de localização, de comunicação, de armazenamento, subsistema térmico, subsistema estrutural, o subsistema de sensoramento, né, a carga útil da nossa sonda, subsistema de computação de bordo e o subsistema de recuperação e reutilização, que seria referente ao paraquedas e ao balão. E a última etapa realizada do projeto no Capella foi a parte da análise física, onde todos esses subsistemas tiveram os componentes definidos para cada uma das funções estabelecidas, e esse é o modelo final, e eu procurei, eu tentei dividir essa imagem em duas para facilitar a visualização, embora ela ainda esteja um pouco difícil, mas basicamente o que eu posso dizer aqui é que a gente tem a definição dos componentes, como eu falei, e sem sombra de dúvida essa foi a etapa que mais foi a etapa que exigiu o maior passo, digamos assim, pelo menos para mim. Eu destaco alguns pontos na sequência, mas a definição dos componentes foi a etapa mais definitiva do projeto, digamos assim, não à toa ela conclui a análise física, mas aqui essa etapa do projeto foi a que mais demandou iterações, né, seja ali, especialmente conversando com o professor, adequando algumas expectativas e funcionalidades dos componentes, mas o importante aqui é destacar exatamente isso, que a gente tem os componentes para todos os subsistemas que foram definidos, né, então aqui nessa primeira imagem a gente tem a parte do balão e do sistema paraquedas, as estruturas e subsistema térmico, e aqui nessa imagem a gente tem os demais subsistemas, com os equipamentos da estação terrena também presentes na parte direita inferior. Importante também ser dito que durante todas as etapas foram realizados também, foram desenvolvidos os modelos de exchange scenarios, né, para que a gente pudesse ter a grandeza do tempo, né, exposta nos modelos, né, porque
as arquiteturas, elas apresentam os functional exchanges, as interações entre as funcionalidades dos componentes. No entanto, é preciso destacar a importância do tempo, da grandeza do tempo dentro da operação do sistema. Então, isso se apresenta na forma dos exchange scenarios, né? E aqui eu apresento o modelo final já para a etapa de análise física, né? Esses cenários foram desenvolvidos para as etapas anteriormente apresentadas, mas eu aponto aqui apenas da etapa física da análise física com o sistema completo. Então, aqui apresentando cada uma dos subsistemas. Mais uma vez, eu acabei dividindo a imagem aqui para visualização, porque nos slides fica um pouco complicado de visualizar. O que dá para destacar aqui é que, paralelamente, na parte da esquerda, a gente tem toda a parte do balão e paraquedas, e a gente tem 3 aqui subsistemas de estrutura e térmico com poucas interações. Eles são funcionalidades mais diretas, de apenas manter a temperatura do sistema e fornecer a suporte mecânico. Gabriel? Oi? Quando estiver falando dos subsistemas aí, nos mostrando, mostra com o mouse para facilitar, para a gente enxergar, que está difícil de ver. Perdão, ok. Vocês estão vendo o mouse? Sim. Tá, ok. Então, aqui como eu havia falado, aqui na parte esquerda, a gente tem os sistemas atrelados à parte de movimentação da sonda, né, no balão, na forma do balão e paraquedas. A gente tem os subsistemas térmico e estruturais, com poucas interações com os demais, porque eles têm funções mais diretas. E aqui sim, na parte mais da direita, a gente tem um número de interações maiores e um fluxo um pouco mais complexo na funcionalidade do sistema, considerando que essa é a parte eletrônica, né? São os subsistemas relacionados aos componentes eletrônicos do sistema. E por isso eles tomam essa forma um pouquinho mais complexa. Inclusive, todas essas funções presentes aqui nessa coluna são referentes à parte de computação de bordo, do processamento dos dados, finalizando aqui com a parte de transmissão de dados, e aí sim, aqui voltando, como eu falei, para a parte de descida do sistema e recuperação do sistema por parte do stakeholder da UFSM. E para concluir essa etapa realizada no Capella, essa etapa do projeto conceitual, foi desenvolvido também um Product Breakdown para apresentar todos os componentes que acabaram por ser escolhidos e utilizados no sistema. Então, agora a gente entra justamente nessa etapa, né, de descrição do conceito proposto, apresentando os componentes utilizados. É uma etapa bem descritiva, tanto na parte de documentação quanto aqui na apresentação. Eu vou apenas mencionar alguns pontos. Basicamente, muitas dessas decisões, elas foram baseadas em cima de projetos estudados na revisão que utilizaram componentes semelhantes e principalmente, na verdade, pela disponibilidade destes componentes na universidade para o andamento do projeto. É o caso dos 2 sensores que nós temos, então o sensor BMP 180 e o sensor inercial MPU 6050. Pontos positivos desses sensores são que eles apresentam a possibilidade de expandir a aplicação desse sistema no futuro. Inclusive, isso foi um dos pontos a ser priorizados ao longo do projeto. Eu vou abordar isso na sequência. Mas eles conseguem a coleta de dados de mais grandezas do que essa proposta engloba. Então, a escolha desses sensores tem a ver com futuras expansões do projeto, que é algo positivo a ser destacado. O subsistema de localização utilizado foi o módulo GPS Neo 6M, e ele tem os protocolos de acordo com as interfaces estabelecidas no projeto, e são apresentadas também aqui as dimensões e massa do componente. Eu procurei seguir esse padrão nas outras, porque depois nos budgets esses dados vão ser bem importantes. Para a parte de comunicação, foi selecionado o RFM22B. A parte do módulo GPS e módulo de transmissão, ele
essas escolhas elas foram muito, como eu mencionei, apoiadas nas bibliografias citadas anteriormente, e da mesma maneira que o módulo GPS, a interface de comunicação, o consumo de corrente e a frequência de operação disponível, por esse componente foram alguns dos fatores o qual levaram à seleção do mesmo. A parte do subsistema de potência, foi utilizada a bateria DLR 18650, uma tensão nominal de 3,7 volts, e naturalmente essa é o componente que apresenta maior massa e dimensão também, no sistema, que é uma característica normalmente, né, do subsistema de potência. Para a alimentação do Arduino foi necessário também a utilização de um regulador de tensão, apresentado aqui, o XL6009. A parte de computação de bordo foi utilizado o Arduino Uno, com tensão operacional de 5 volts, as dimensões de massa apresentadas, e aqui é importante destacar que o Arduino Uno ele tem dimensões bastante superiores ao Arduino Nano, né, que poderia vir a ser uma das opções. No entanto, na parte de processamento de dados, eu vou abordar isso nos slides seguintes, mas o processamento de dados, ele, no conceito proposto, ele é realizado na estação terrena. E numa possível expansão para um processamento de dados na própria sonda, a capacidade de processamento do Arduino Uno seria muito positiva para o sistema, especialmente considerando se a gente quisesse aumentar o número de dados coletados, como é uma possibilidade. Então, esse foi o motivo da escolha. A estrutura do sistema proposto é uma estrutura CubeSat 1U em material ABS, com as dimensões apresentadas. O subsistema térmico, a proposta é de um isolamento com isopor, porque ele é barato, ele é leve e ele cumpre as demandas de projeto. A parte de recuperação e reutilização, né, na forma do balão e do sistema paraquedas, foram escolhidas em cima dos limites operacionais que a gente tinha como requisitos. Então, na parte de altitude e duração de voo e capacidade de carga com relação à massa do sistema foram os principais aspectos a serem observados para a decisão destes sistemas. Então, com a integração final aqui apresentada, o Arduino com as ligações, né, a pinagem de todos os componentes, e aqui o principal ponto de destaque são os módulos GPS e os os módulos sensores, onde pelo protocolo I2C a gente conseguiria fazer essa ligação com uma configuração de master slaves pela disponibilidade de pinagem, porque o protocolo WART já estaria sendo utilizado pelo módulo transmissor. Então, aqui estão todos os componentes do sistema, com a integração na computação no módulo Arduino. Foi desenvolvido um modelo 3D apenas para visualização de disposição dos componentes. Com relação aos budgets e análises, foram realizados budgets de massa, e aqui vale destacar o resultado final de 250 gramas aproximadamente, muito positivo, para as 800 gramas limitantes que a gente tinha nos nossos componentes. O único aspecto que demandou algum mínimo cálculo foi a parte da estrutura e do isopor, porque com o volume, pelo modelo 3D, chegou-se ao volume dessas estruturas, e com a densidade específica do material foi possível chegar nos valores de massa utilizados, desconsiderando cablagem, conectores e fixadores nessa análise. A parte do budget de potência também apresentou resultados muito positivos, na soma da demanda do sistema, e com os valores da bateria, a gente consegue também definir a autonomia de 6 horas e 46 minutos, o que foi muito positivo, considerando o valor estimado de 2 horas para operação do nosso sistema. O budget de comunicação foi, sem dúvida, a etapa mais complicada do trabalho, e eu apresento aqui a taxa de dados calculada considerando a expectativa do formato final de arquivo PDF com o volume de dados da última leitura, porque os dados coletados eles não são sobrescritos, então a última leitura apresenta esse volume de dados.
como eu falei, então o armazenamento esse valor é muito baixo, então o armazenamento é tranquilamente plausível, é possível armazenar esses dados, e a parte de transmissão, como eu falei, foi muito apoiada nos outros projetos. No entanto, esse baixo volume de dados nos permite, digamos assim, ter uma certa aceitar mais ruído do que seria com dados maiores. Mas de qualquer forma, eu destaco aqui pela parte de transmissão a possibilidade de módulos como o RFM W22 e também módulos long range para essa capacidade de maior transmissão. A parte de análise de riscos foi só para completar um método de engenharia de sistema abordado, foi apenas um exemplo aqui de detectados algumas das possíveis falhas e uma árvore de falhas para a principal falha detectada. A análise de custos teve valores bastante variados, principalmente por conta do balão, do paraquedas e do hélio utilizado. Então, essa parte de análise de custo precisa ser realizada com mais ênfase no segmento de um projeto. E aí, para concluir, os resultados e discussões, a gente pode-se concluir, né, que no trabalho a gente conseguiu no budget de massa uma massa adequada, uma demanda de potência adequada, o armazenamento adequado e a transmissão possível. O sistema ele é capaz de fazer as transmissões, no entanto, pelo budget, pelo que foi conseguido através dos budgets e das análises, talvez seja o aspecto que mais tenha que ser trabalhado nesse projeto. Mas, como eu disse, o baixo volume de dados permite sim que esse dado seja enviado com mais repetição e talvez adequando o equipamento de estação terrena e talvez da própria sonda possa ser otimizado, né, esse dado, essa questão da transmissão. O custo, como eu disse, muita variação, mas dentro das expectativas. A possibilidade de aplicações adicionais é um ponto muito positivo. A ausência da validação, por conta de alguns outros fatores, a gente não conseguiu iterar o fim do projeto com o professor Valentim para validar esses modelos desenvolvidos e o projeto proposto. E a experiência com o Capella, foi a primeira vez que eu trabalhei com o Capella, e foi muito positivo, e eu vou apontar agora aqui nas conclusões, já linkando ali com o objetivo do Arcade atingido. Foi muito positivo pela rastreabilidade e pela capacidade de fluidez que o programa ofereceu em termos de decisões de projeto, porque foi muito fácil identificar as interações entre um componente com o outro, as mudanças que foram feitas nas iterações, principalmente da análise física, puderam ser mapeadas para as outras etapas de análise também. Então, foi a primeira vez que eu trabalhei com o Capella e foi muito positivo. E o sistema o objetivo do sistema em si atinge a proposta, né, o objetivo, mas ele pode ser direcionado a uma solução mais específica ou até mesmo com um viés de custo baixo, né? A solução proposta ela apresenta especificamente a solução do problema do stakeholder professor Valentim, mas ela pode ser otimizada direcionando para outros aspectos. E tem o aspecto positivo de poder ampliar as aplicações, o que é do interesse do stakeholder. Algumas limitações do trabalho, a principal delas, que afetou muito o andamento do trabalho, foi o trabalho concomitante ao desenvolvimento desse projeto, trabalho na AEL Sistemas, em Porto Alegre, como desenvolvedor de sistemas. Então, foi um dos grandes motivos pelo qual eu quis trabalhar também com essas ferramentas de engenharia de sistema. E isso, o fato de eu estar já efetivado, acabou também tendo um certo impacto no desenvolvimento do projeto. A parte da definição de eletrônica embarcada, como eu falei, muitas das decisões foram apoiadas muito em aplicações passadas, já que foram realizadas por outros trabalhos. O domínio do método Arcade impactou um pouco o cronograma, porque no início eu precisei estudar um pouco o Arcade. Eu comecei precipitadamente, isso gerou um retrabalho na forma de estudo para depois reiniciar. Então, o cronograma inicial sofreu um pouquinho com isso, e o Capella entra no mesmo item. E a ausência de validação, como eu comentei, infelizmente, por outras questões, a gente não conseguiu fazer a validação final do sistema proposto com o professor Valentim. E aqui são apresentadas algumas propostas de trabalhos futuros. Como eu mencionei já, algumas aumentar as aplicações, propor
aspectos como baixo custo, por exemplo, explorar possibilidades referentes ao software de sistema embarcado, esse é um ponto importante, eu não consegui atacar tanto a parte de software embarcado, simular o Arduino, né, a programação do Arduino, então esse é um aspecto que pode ser atacado com mais ênfase. Incorporar a questão das câmeras para o estudo de fenômenos ondulatórios também, só que aí tem uma questão da estabilidade, que é bem importante para as câmeras, né, muito difícil nas sondas essa questão das câmeras para um estudo mais preciso por causa dessa estabilidade. E refinar o projeto em termos de escolhas de componentes e estrutura, porque como resultado final a gente teve aspectos muito positivos em algumas escolhas que deram uma certa sobra, né, e ao mesmo tempo, como ali no caso da transmissão que eu mencionei, aspectos um pouco mais limitados, né, então otimizar isso, né, para que o sistema fique mais robusto, digamos assim, ou menos robusto se possível, né, mas que ele fique mais preciso, digamos assim. E por fim, as referências utilizadas, né? E é isso. Obrigado pela atenção. Eu passei um pouquinho do tempo, mas é isso aí. Muito obrigado. Ok, obrigado, Gabriel. Passo a palavra agora para o professor Christopher, do ITA, seguindo aí a ordem dos que estão mais longe, né? Por favor, professor. Deixa apresentando, Gabriel. Ok. Por favor. Não, eu vou ser breve na apresentação. Eu tenho só algumas perguntas e observações, curiosidades também. Não sei se o Eduardo comentou, a gente tem um projeto similar aqui no ITA, né? A gente ganhou recurso em 2021 de um edital, né, que foi aberto a desenvolvimento de pequenos satélites. E na verdade, a gente fez uma proposta que era arquitetura modular para missões de muito baixa órbita, que é o de balões, assim, né? Uhum. Emprego. Então a gente tem, só para dar um panorama, que eu estou fazendo coisas parecidas, né? Uhum. E de fato a gente tem alguns alunos, uma equipe grande, 18 alunos, né, de graduação, e assim, cada um está fazendo uma tarefa, assim, e eu tenho 2 alunos que estão responsáveis pela engenharia de sistemas, outros que estão com risco, sabe, cada um com umas etapas. Aí, dada essa pergunta, assim, porque a gente está com uma equipe, assim, eu queria saber como é que se organizaram, ou como é que você se organizou para esse estudo que você fez, assim, né? Porque você já falou que teve tempo compartilhado. Como que você deu conta, assim, de fazer essas coisas? Como é que foi sua rotina, assim, né? Então, inicialmente, ao longo do semestre, assim, no cronograma fica muito nítido, assim, o quanto foi exponencial, digamos Então, assim, o exato. processo. Exato. Porque o que aconteceu foi que, como eu falei ali, o principal ponto foi eu queria trabalhar com Arcadia, e eu acho que ocorreu ali uma mistura, assim, de impulsividade com não só com a questão do trabalho, né, de realizar o trabalho, mas também do método em si, assim. E o que acabou acontecendo foi que eu comecei a desenvolver os modelos e eu gostei muito. Eu gostei muito do Capella. Eu gostei muito de trabalhar com o Capella. E eu fui desenvolvendo modelos e quando a gente realizava as reuniões, eu e o professor Eduardo, o que acabava acontecendo é que às vezes eu tinha um modelo, mas tinha algumas inconsistências que evidenciaram, na verdade, uma falta de propriedade no início do método Arcadia como um todo, e isso foi um dos pontos que mais afetou o cronograma inicialmente. Tá. E como eu falei, foi um processo. Assim, os resultados eles foram exponencialmente acontecendo. Porque a partir desse momento em que eu parei, que o professor Eduardo deu, a gente conversou, ele falou: olha, eu acho que acho que tu para um pouquinho, estuda bem, porque eu estava muito afoito. E naquele momento a coisa começou a andar muito bem, a coisa melhorou muito, e aí, digamos assim, que num período de 2 meses, a coisa andou muito bem. E se tivesse acontecido antes, de repente, muitos aspectos que poderiam ser otimizados poderiam ter sido trabalhados. Mas o que aconteceu foi... A gente nunca sabe, né? Exato, exato. Você, no caso. Exato. E, e eu não...
Eu não sei se a pergunta, ela é, pelo que eu entendo, ela é direcionada mais à A parte tempos, né? do Capella. Não, Alô? não capela necessariamente, mas tudo, porque é Tá. um exercício de cabo a rabo de engenharia, o que Aham. é fenomenal, assim, Uhum. de sair do entendimento do que precisa ser feito até uma arquitetura concreta, assim, Uhum. concretizada, assim, do que uma missão. Esse foi Então é um esse foi trabalhão, assim, né? É um trabalhão grande. E aí eu só queria saber um pouquinho da vivência dessa rotina, assim, né? foi exatamente isso, assim, o começo ele foi mais conturbado, com menos coisas a serem trabalhadas. No entanto, o que complicou foi essa falta de entendimento. E aí, conforme o entendimento foi melhorando, embora a demanda começasse a aumentar, porque entrou ali nos subsistemas, nos componentes e foi virando uma coisa maior, o Capella ajudou muito nessa administração, nesse gerenciamento, nessa visualização de tudo, porque a coisa foi começando a aumentar muito e se não fosse o programa, certamente a coisa teria sido muito mais complicada. Peraí que tá descendo um F. E ali na UFSM Eu não sei. já é rotina também. Calma aí, não sei se é um Gripen ou um. Deixa ele descer aqui. Tá ok. Um dos problemas, vantagens e problemas de se trabalhar numa base militar, às vezes desce um. Repete o nome. Não, eu tinha comentado só que essa questão do processo exponencial, do processo ter acontecido de maneira exponencial, foi muito por conta dos benefícios que o Capella e o método Arcadia trouxeram. Porque se não fosse isso, certamente isso poderia ter complicado um pouco as coisas devido ao gerenciamento de tempo e ali o que acabou acontecendo com a demanda do trabalho também. Não foi um processo uniforme. Acho que, assim, resumindo, esse foi o maior problema em termos de cronograma. O trabalho não foi uniforme, ele teve momentos, assim, de um maior desempenho, depois algumas demandas externas acabaram não deixando tanto, oscilou muito, e isso em questão de iteração, tanto com o professor Eduardo, quanto com o professor Valentim, acabou prejudicando um pouquinho, mas dado o resultado final, assim, eu acho que o Capella ajudou muito. Se não fosse o Capella, certamente teria sido muito mais complicado gerenciar tudo isso. Tá. Legal. É assim, porque, claro que assim, tem sempre tem trabalho, sempre tem correções a serem feitas, né? Não é assim, raríssimo. E cada leitura de cada pessoa vai encontrar uma modificação a mais ou menos. Assim, né? Mas, independente dos aspectos técnicos, aí, só para ser breve, assim, eu acho que você está de parabéns na condução e depois, quando você sentar, assim, você tem que refletir o Gabriel do início e o Gabriel do fim, assim, porque é um processo, né? O Gabriel antes tinha uma maturidade, o Gabriel depois tem outra, assim, né? E um trabalho qualquer trabalho assim relativamente grande assim modifica a pessoa, né? Ela vai fazer sacrifícios, vai fazer escolhas assim que prol da execução assim, a responsabilidade de mostrar o quanto a pessoa se dedicou à finalização daquele exercício. E o TCC, TG ou TFG, o nome que você queira dar, fundo, Gabriel, é um exercício disso, assim, né? Porque independe, na verdade, do técnico, assim, isso é real, assim, né? O exercício existe para dar um vislumbre da dificuldade de fazer uma ação real, assim, mais complexa, assim, do que tentando integrar os conteúdos que você aprendeu durante a graduação, né? O curso inteiro, né? Então, assim, não foi um trabalho homérico, assim, que você teve, né, de juntar várias disciplinas, né? E eu dou os parabéns, assim, por ter conseguido fechar tudo, assim, porque Legal. eu fiquei preocupado, assim. Porque, assim, eu e o Eduardo, você sabe, somos bons amigos, a gente conversa.
É um trabalho grande e preocupante. Como eu disse, eu tenho 18, 17 alunos para fazer boa parte do que... Claro que a gente está fazendo mais, né? Porque são mais pessoas. Sim. 17 pessoas para fazer isso aqui, né? Inteira, assim, o projeto, né? E é isso. E aí, parabéns de novo. Obrigado por ter Obrigado. esse esforço, porque o principal produto nosso como professor são vocês, assim, né? A gente se preocupa em ter o melhor aluno entregue para a sociedade, assim, né? Com as melhores capacidades técnicas. Né? Eu acho que isso você conseguiu demonstrar, assim, né? Contente, assim, pelo processo, né? Eu devolvo a palavra ao Eduardo, né? E continuar com as conduções da banca. Obrigado, professor. Beleza, obrigado, Christopher, pelos comentários. Eu acho que tem um barulho de fundo bem forte, Gabriel. Talvez seja no teu microfone que está raspando na roupa. Perdão, ok. Eu vou mutar aqui, só um pouquinho. Ou só levanta ele um pouquinho para não ficar raspando. Beleza, passo a palavra então para o professor Andrei, para os seus comentários. Gentileza, professor. Muito obrigado aí. Queria agradecer pelo convite para participar na banca. Achei o trabalho bem legal, né? É um trabalho completo aí, né? Tipo, de projeto, né? Um projeto, eu diria até complexo, né? Para uma pessoa só tratar, né? Então, envolve muitas questões aí. Eu achei que está bem escrito, tá? Isso é uma coisa importante para um TCC, né? Então, como um primeiro trabalho aí desse tipo, né? Eu acho que ele cumpre bem a função. Vou falar um problema técnico que eu encontrei aqui, tá? Só para já dar uma cutucada aí, né? Eu achei um problema bem grave, mas eu tenho certeza que depois, na hora de fazer um protótipo ou de fazer uma revisão técnica, ele ia aparecer, né? Mas eu já vou alertar aqui para já deixar anotado, né? O sensor de temperatura que você escolheu aí, ele está fora do range, né? Do que você pretende medir, né? Então, ele é o único sensor que ele fica para fora da proteção térmica, né? Então, isso daí é uma coisa que se teria que pensar em uma forma de trocar ele, tá? Para você conseguir ter um dispositivo funcional mesmo, né? Mas eu tenho certeza que isso aí ia aparecer na hora que vocês fossem fazer uma revisão técnica, tá? Então, só esse alerta aí. Agora, acho importante ter o sensor do lado de dentro também, tá? Então, acho que ele podia ser mantido, só que teria que ter um sensor externo. Como é uma das principais medidas que vocês precisam, né, para a proposta, eu acho interessante pensar num sensor externo de uma boa precisão também. Eu entendo que não tinha disponível no FSM, aí acho difícil ter mesmo, né? Mas não se trata de sensor caro, não, tá? Vocês acham no mercado é um sensor barato. Só tem essa questão aí da comunicação dele com o Arduino aí que vocês estão usando, né? Daí é só... Tem também uns módulos que podem ficar do lado de dentro, né? Para não ter problema com a temperatura. Que eles fazem esse protocolo aí, né? Daí tem que fazer alguns testes só, porque deve ter um offset aí em relação a temperatura externa e interna, mas isso aí dá para medir também, dá para corrigir. Okay. Cara, tirando esse problema aí, o resto tá tudo ok, na minha opinião, tá? Então, acho que todo projeto aqui tá bem legal, bem completo. Eu tipo, tenho que te dar os parabéns aí pelo trabalho que tu aceitou aí, né? Pela complexidade, né? E assim, uma pena não poder ter feito um protótipo, né? Acho que seria a cereja do bolo aí, né? Se tivesse feito um voo aí, seria missão totalmente completa, né? Mas tá ok, né? A gente entende as limitações aí e os nossos problemas, né? De recursos e também de tempo, né? Nessa etapa aí de TCC, eu sei como é que é, né? Trabalhando é quase impossível, né? Mas é isso. Eu acho que tá... tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar só, daí é curiosidade minha. E talvez seja mais para o teu orientador do que para ti. Na página 66 aí tem uma matriz de risco, né, que foi apresentada aí.
eu queria saber como é que se faz isso aí, professor, para um projeto aí que o cara só tá imaginando, né? Como é que vai ser. O senhor gostaria que eu fosse na página ali? Pode mostrar para ele. Vou botar aqui. Aqui. 66, né? É 66 do documento, deixa eu ver que parte. É 67 do PDF. Tá, ok. Aí. Aí. Não, é totalmente genérico, né? É que é coisa que é empírica que não tem nem como fazer, né? Assim, ó, eu acho engraçado porque o papel aceita, né? Mas, assim, isso aí é totalmente fora da realidade. Eu só queria dar uma cutucada no teu orientador. Não, assim, ó, só comentar um pouco sobre isso, porque é uma coisa relevante, tá, do trabalho. Inclusive, que a gente vai ter que fazer nos nossos projetos, né, Andrei? Sim, sim. Essa matriz aí a gente pegou da NASA, né? É um exemplo. É um tipo de cálculo de risco. Mas, assim, o impacto, eu concordo, o impacto é uma coisa que você pode analisar com precisão. A probabilidade, o likelihood ali, que eu concordo contigo que ele é bastante empírico, mas eu acho que tem formas de você ter acertar, ter um lucky guess, né? Nessa fase do projeto, por exemplo, né? Óbvio que quando você está fazendo os testes lá e você já tem respostas, você vai refinando o risco porque você já vai ter a probabilidade, né? Vai ter quantas vezes que errou e tudo mais. Ou em experiências pretéritas, né? Lições aprendidas, principalmente, que você busca a probabilidade. Mas nesse início, eu concordo contigo que um projeto que não foi lançado, que não há protótipo, que está na fase conceitual, você ter um valor de probabilidade do risco é um chute, não tem como discordar. É um chute, não tem como. Assim, é que para TG passa batido, assim, né? Mantém, sabe? Mas em tese, assim, que nem a gente fez, Eduardo, lá aquela vez no Catarina. Se a pessoa apresenta uma matriz de risco dessa, qual que eu falo? Não constrói, pronto, acabou, é isso. Não vai. É isso. Não, mas, sim. Cumpre tabela, né? Cumpre tabela, bota lá, tá, apresentou a matriz de risco, né? Faz um check. Então, por isso que eu falei no início lá do meu, que assim, tem erros técnicos, mas assim, o importante é o candidato, assim, né? O aluno, né? O progresso, assim. Então, passa, assim, não. Mas tá errado, Gabriel, só pra você saber, não é assim que tem que ser. Então, assim, mas não tem problema. Mas o conceito tá ali, né? A ideia tá ali. Né? Eu só queria dar uma cutucada no orientador mesmo, mas tá certo. É mais uma brincadeira que tipo, que eu já trabalho com o Eduardo em outras coisas também. Eu sou meio descrente desses métodos aí também. Eu acho que é muito bonito no papel, mas na prática, né, não é muito funcional, assim, vamos dizer. Faz parte. Concordo que nessa fase é bem isso. Nessa fase inicial, eu acho que é para cumprir, para ficar bonito mesmo, não tem outra. Porque você não tem parâmetro nenhum, né, de confiabilidade, não tem nenhuma análise de probabilidade nenhuma, né, então vai ser um chute mesmo, não tem como. Nessa fase, pelo menos, tá? À medida que você vai avançando, você consegue refinar isso, e aí cabe às pessoas usar bem a ferramenta. Aí eu já mudo a minha opinião. Eu acho que à medida que você já está ali na fase C, né, que você já tem protótipos, já consegue fazer testes, você já consegue prever muita coisa e analisar o impacto desses riscos, né? Aí fazer toda a análise de risco séria, que é o que qualquer projeto de engenharia faz, né? Sim, mas aí no começo de outras pessoas também, né, com componentes iguais ou similares, né? Aí você já pode usar isso também. Isso. Eu concordo. Agora do zero, assim, não tem como. Aí é complicado. Talvez, assim, se pegar mais nos riscos programáticos, talvez fique
talvez fique mais coerente nessa fase inicial. Eu acho que a associação entre as consequências, assim, isso aí sim, esse é um estudo bem legal. Né? Se falhar isso, vai dar problema aqui, né? Isso sim, isso eu Análise acho... do impacto, né? Análise do impacto. Isso eu acho bem viável de se fazer. Agora, a parte de estatística, daí, né, de probabilidades, né, aí não é só papel mesmo para aceitar. André, formalmente aqui no DCTA, a gente tem que, qualquer projeto, a gente tem que dar... Tem que colocar, né? Não sei. E aí a gente coloca da missão como um todo, né? Então, em geral, são 5 riscos. Só lembrando, Christopher, desculpa interromper, só está sendo gravado, tá? Um aviso. Projeto, não vou dizer o que está escrito, assim, né? Mas a gente geralmente coloca 5, 7 riscos e são geralmente programáticos, né? Falta de recurso, tá? Por exemplo, um que é comum nos nossos projetos, que a equipe vai mudar. Então, equipe mudando, tem o tempo de reaprendizado, né? E likelihood, 5, porque vai mudar. É projeto universitário, vai mudar. A gente tem que mitigar com estratégias de pacotes pequenos, documentação, esse tipo de coisa, e tentar abaixar a consequência, né? Então, quando é início, assim, o que a gente é obrigado a colocar é programático mesmo, igual o Eduardo falou, assim, é do programa, assim, de condução, né? Não vai dizer que a bateria vai falhar, isso nunca, né? Porque você nem sabe, assim, não? Mas, então a gente é obrigado. Só que aí, essa matriz de calor aí, ela é acompanhada com páginas de PDF, assim, né? De cada um dos riscos, assim. É muito fácil pontuar, mas aí a gente tem todo um formulário que a gente descreve, e aí o processo já está meio que padronizado, assim, né? Então a gente vai dizendo as estratégias de mitigação, já tem um histórico de acertos e falhas daquelas estratégias já registrado, né? E aí ele já mais ou menos te aponta a posição. Então, como é uma organização que já fez bastante coisa, ela tem histórico, né? Aí ela te ajuda um pouquinho a preencher essas coisas. Mas aí é FAB, né? São todos os projetos da FAB contribuindo com o banco de dados. Aí é outra história, né? É FAB. Mas é isso, excelente. Desculpa. Vou ficar aqui. Terminou suas considerações, Andrei? Sim, terminei. Era isso. Certo. Bom, então eu passo a palavra agora para mim mesmo. Então, sim, como orientador, sim, falar um pouco só sobre o processo, eu acho que, assim, sempre complicado, tá? Tô falando pro lado da orientação, tá? Sempre complicado orientar um aluno que já está trabalhando. Tá? Eu fiz isso já umas 4 ou 5 vezes aqui na UFSM, né? E é sempre um desafio, porque o aluno já está com outro pensamento, já tem cobranças, né? Já tem chefe para atender as demandas e, né, ao mesmo tempo ainda tem essa parte final aqui do curso para cumprir, e eu sei que é sempre um desafio aí para os dois lados, tanto para o orientador, né, quanto para o aluno, que já está com a sua vida profissional iniciada, né? Então ele precisa cumprir aí certas demandas aí dos dois lados aí. Então, eu acho que o Gabriel aí nessa situação aí, nesse cenário, ele se saiu bem, né? Eu concordo que é um trabalho bem amplo, né, que mistura aí várias disciplinas. Não era inicialmente, talvez não fosse esse o final que a gente imaginou. A gente estava pensando antes mais ficar na engenharia de sistemas com Capella, mas a gente viu que tinha muito mais potencial e, né, e estava dando certo, e a coisa não ia se sustentar muito bem, né, você não ia parar muito bem em pé um projeto conceitual se você não fizer algum número de análises técnicas comprovando que aquele conceito funciona, né? Então, eu acho que o Gabriel aí teve sucesso nessa missão. Com certeza tem várias coisas para a gente
a gente melhorar e continuar, né? Só para falar aí para o Christopher e para o Andrei, talvez não saibam, a gente tem aqui na UFSM um grupo de competição chamado Space Lab, o UFSM. A gente já ganhou 2 vezes aí a competição lá do INPE, do Clube Design, e esse ano, como não teve, né, e falaram que ia ser online, a princípio, e aquela OBSAT, a gente não engajou, né, por vários motivos. A gente decidiu esse ano fazer o projeto de um balão estratosférico atendendo uma demanda real, que é de um pesquisador aqui, que fica na sala ao lado da minha, né, o professor Valentim. Então, esse projeto que o Gabriel desenvolveu, ele é como se fosse a ponta de lança. Então, ele vai guiar agora, vai ter um grupo de alunos que vão ser chamados para pegar esse trabalho que ele fez e começar a fazer a parte da mão na massa que o Andrei comentou. Então, a gente já tem todos os componentes, tudo já comprado, inclusive o gás, né? O gás hélio, a gente já tem a solução para o problema, seja com hélio, que a gente conseguiu já colocar no rede de preço, seja com hidrogênio, que por mais que seja perigoso, né? A gente já conseguiu o hidrogênio. Inclusive, assim, Hã? perigoso pra cacete, assim, não é perigoso. É muito perigoso. Eu fiquei curiosidade com o valor, o Eduardo, porque a gente comprou o hélio aqui da White Martins direto, né? Uhum. E custou 9 conto, assim, né? Não, mas aqui foi muito menos. Também não sei o volume de hélio que você está considerando. 40 metros cúbicos. 40, é que a gente não fez em metros cúbicos. São 8 lançamentos, né? Que a gente Bom. Tá. Então é por isso. Ok. É o preço parecido, então. Se é 8 lançamentos, é parecido. Porque para nós vai dar, tipo, por lançamento vai dar, tipo, acho que uns 1.000 e pouquinhos. Né? Então acho que tá similar. Mas não é o White Martins que ganhou o pregão, foi outra empresa que eu me esqueci o nome. Ela concorreu, mas com preço maior. Entendi. Mas tem uma pequena usina de geração de hidrogênio aqui na UFSM, que o pessoal faz pesquisa com motor a hidrogênio e utiliza. Então não vai me explodir, puta que pariu, assim, né? Professor da UFSM pode matar aluno, assim, né? Não, quem vai encher o balão vai ser o Andrei, ele já se voluntariou. Ele que vai encher o balão. Ele tem... Eu já tirei sarro dessa história de hidrogênio, mas deixa quieto. Né? Ele tem um bom seguro de vida e eu acho que ele vai ser o candidato. Na real, é assim, ó, o Eduardo, ele tá sem adicional de periculosidade, ele quer provar que é perigoso o trabalho dele, entendeu? Eu acho que esse é o objetivo. Mas assim, a gente tem todos os materiais, né? Já tem tanto o Arduino e também, se for outro, a gente tem os Pis, né, genéricos, o Orange Pi a gente tem aqui, que também serve, e os sensores também, e impressora 3D também, todo o material já está adquirido, então é só a mão na massa mesmo e refinar esses budgets que o Gabriel fez e começar a fazer montagem e testes, né? E aí tocar esse projeto aí que parece que vai dar bem certo. Só que agora a gente foi avisado bem em cima da hora que vai ser presencial lá o Cube Design esse ano. Então, talvez as coisas mudem um pouco, as diretrizes aí. Vamos ver o que a gente vai fazer ainda. A gente foi pego de surpresa um pouco com esse aviso ontem. A gente mandou para o ABSAT o videozinho, a gente está indo para o ABSAT, esse é o nosso plano. A OB7 a gente não engajou muito, porque a gente participou, até ganhamos a etapa regional, mas a gente achou muito complicado, assim, a organização estava difícil e não engajou muito os alunos. Eles passaram na fase, mas desistiram, tipo, por falta de organização da primeira edição, né, da OBSAT, essa foi a verdade. Mas, então, só para finalizar, então, parabéns aí, Gabriel, pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Obrigado. Tá? Espero que tenha espero que tenha sucesso aí na empresa e seja feliz aí na empresa, que a gente tem bastante parceria, né? Eu e o professor Andrei aí temos projetos com ele que vai iniciar mês que vem, inclusive, né? Quem sabe em futuro aí a gente tem projetos em conjunto também, né, Gabriel? Você está trabalhando aí
trabalhando aí na área de engenharia de sistemas dentro da empresa também. Aí você vai nos chamar para os coffee breaks também, né, lá da Apple, tá lembrando aí. Devem ser bons coffee breaks. São bons. Mas então tá, eu acho que agora você pode sair, Gabriel, por favor, da chamada, que a gente conversa aqui, e Tá, aí eu te aviso no WhatsApp e você retorna, para a gente ver Beleza. a sua nota, ok? Beleza, ok. Isso aí aqui.